A Bíblia nos mostra que Davi passou por muitas lutas, teve momentos de tristeza, sofrimentos e angústias, mas ele tinha certeza de que Deus era por ele e fez toda a diferença na vida dele. Esse é o estudo de número 1041 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso Senhor Jesus continue te abençoando e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Assim como Davi, pelo fato de termos a certeza de que Deus é por nós, nós conseguiremos nos fortalecer nele através da oração e seremos tremendamente abençoados. Vamos ao nosso tema. Uma certeza eu tenho, Deus é por mim. Nosso texto base está no Salmo número 56, verso 9, que diz: quando eu a te clamar, então voltarão para trás os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus é por mim. E tem outra versão que diz: meus inimigos baterão em retirada no dia em que eu clamar por socorro. E assim ficará claro que Deus está a meu favor. Que certeza, que confiança, que fé Davi tinha no Senhor. E Davi nesse salmo nos mostra que quando ele clamasse, o Senhor ouviria e o Senhor agiria a favor dele. Nós temos certeza do maravilhoso e imensurável amor de Deus por nós, a ponto dele mandar o único filho, o filho unigênito, morrer para nos resgatar. João capítulo 3, verso 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo nos mostra o grande e maravilhoso amor do Pai por cada um de nós, pois ele, através desse ato de amor, nos dá essa certeza que o nosso Deus, ele é por nós, a ponto de mandar Jesus descer e Jesus dar a sua vida por nós, e por isso nós podemos ter comunhão com ele. Nosso Deus, ele age a nosso favor e age poderosamente. Olha o que diz Sofonias capítulo 3, verso 17: Yahvé, o Senhor teu Deus, está no meio de ti, agindo poderosamente para te salvar. Ele terá enorme prazer em ti e com seu amor, olha que lindo, te renovará completamente e se alegrará contigo em grande comunhão com brados de vitória e júbilo. O profeta Sofonias, ele estava profetizando sobre Jerusalém, e nós podemos trazer para nós, sabendo que o nosso Deus está conosco, sabendo que o Espírito Santo dele habita dentro de nós, e o nosso Deus, ele age poderosamente a nosso favor, nos renovando completamente através do seu imensurável amor, e ele nos dá a vitória, porque ele se alegra em nós, porque ele é por nós. O profeta Isaías nos ensina que Deus é a nossa força e o nosso cântico, assim como foi para ele. Isaías capítulo 12, verso 2 e verso 6 diz: Eilu, Deus é a minha salvação, sinto-me inteiramente confiante, de nada eu tenho receio, porquanto Yahvé, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele é a minha salvação. O Senhor é a nossa salvação, ele nos faz deitar em verdes pastos, nos faz sentirmos seguros, porque ele é a nossa rocha salvadora. Ele coloca cântico de júbilo, ele coloca novo cântico na nossa boca, e não precisamos ter receio de nada, porque o Senhor é a nossa salvação. O Senhor, ele nos quer bem, e quem nos ensina isto é o salmista Davi. Salmo 41, verso 11, verso 12 diz: sei que me queres bem, porquanto o meu inimigo não cantará vitória sobre mim. São e salvo me sustentarás, em tua presença me manterás
eternamente. Outra versão, Davi diz que o Senhor se agrada dele e ele será sustentado pelo Senhor, porque estará diante do Senhor para sempre. É somente sendo sustentado pelo Senhor que nós venceremos os nossos inimigos, que nós cantaremos hinos de vitória, que os nossos inimigos não cantarão vitória sobre nós, pois sendo sustentado pelo Senhor, nós ficaremos de pé, nós teremos comunhão com nosso Deus. E fica uma questão para nós pensarmos: será que Deus tem se agradado de nós? Porque Deus é por nós, nós não devemos alimentar o medo. No Salmo 118, verso 6 diz: o Senhor está comigo, nada temerei. O que podem me fazer os homens? Não precisamos temer os seres humanos, porque nós temos o Todo-Poderoso conosco. E o salmista Davi ainda nos ensina no nosso texto base que nós não precisamos ter medo. Sabe por quê? Porque o Senhor derrotará os nossos inimigos. No Salmo 56, o verso 9, a parte inicial diz: no dia em que eu clamar, então meus inimigos se voltarão para trás. O Senhor, Ele ouve as nossas orações, o Senhor nos responde no tempo apropriado e Ele age no tempo determinado por Ele. Mas a confiança de Davi em Deus era uma confiança plena, e o Senhor garantia a ele a vitória, garantia a Davi a derrota dos seus inimigos. Davi sabia que ele estava crendo no Deus vivo e poderoso, o Deus que podia abençoar os seus servos. Nós precisamos crer que Deus ouve nossas orações e clamarmos a Ele nos momentos que nós temos necessidade, porque o Senhor responde e o Senhor age a favor dos que confiam nele. Isaías capítulo 30, verso 18 mostra: contudo, Yahvé espera o momento de ser mais uma vez misericordioso e mostrar-vos a sua graça. Ele se ergue para demonstrar-vos toda a sua compaixão, porquanto Yahvé é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele depositam confiança e esperança. O profeta Isaías nos ensina que o nosso Deus é Deus de justiça, mas ele espera o momento certo para agir e ele se ergue. Olha que importante a gente entender como o nosso Deus é misericordioso para conosco, porque ele se ergue a nosso favor, ele se ergue com compaixão. Davi, no nosso texto base, ele demonstra a confiança dele, a certeza que ele tinha. Vamos conferir no Salmo 56, verso 9, a parte B, que diz: isto eu sei, que Deus está comigo. Davi sabia que o Todo-Poderoso estava com ele. Davi tinha certeza que quando ele pedisse ajuda ao Senhor, o Senhor o socorreria. E Davi mantinha uma vida de comunhão com Deus. Ele vivia em constante oração e estava na presença de Deus. E Deus, Ele é e Ele está por aqueles que o temem. Salmo 147, verso 11 diz: o Senhor se agrada dos que o temem, daqueles que depositam a sua esperança em seu amor leal e perene. Quem teme ao Senhor demonstra, sabe por quê? Porque confia no Senhor, e isto agrada ao nosso Deus. Deus é por nós e tem imensa misericórdia para conosco. Salmo 31, verso 19: imensa é a misericórdia que destina àqueles que te temem, e que à vista de todos dispensas aos que em ti buscam refúgio. Quando nós buscamos refúgio no Senhor, o Senhor nos acolhe. Quando nós oramos, nós recebemos a misericórdia do Deus Todo-Poderoso, nós recebemos as bênçãos do Deus vivo, e Deus nos honra na presença de todos, pelo fato de Deus ser por nós. Quando o buscamos através da oração,
oração, nós percebemos que Deus é por nós e Ele nos envia bênçãos maravilhosas. Por exemplo, o apóstolo Paulo nos ensina que nós recebemos de Deus alegria, porque Ele é a fonte de toda alegria e nós devemos buscar essa fonte e nos alegrar nele. Filipenses capítulo 4, verso 4 diz: alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Precisamos buscar no Senhor alegria, pois é uma das qualidades do fruto do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo ainda ensina que o nosso Deus, Ele é a fonte da esperança. Romanos capítulo 15, verso 13 diz que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Eu deixei outra versão que diz assim: portanto, que o Deus da esperança vos abençoe plenamente com toda alegria e paz à medida da vossa fé nele, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo. Na presença do nosso Deus, nós devemos transbordar em esperança. Sabe por quê? Porque nós somos abençoados por Ele com alegria e paz. Só que tem uma coisa no versículo, mostra: em vista da fé que vocês depositam nele. O quanto de fé você tem depositado nele? Você tem confiado nele plenamente? Porque Deus, Ele pode nos dar a paz que excede a razão. A paz que mesmo nos momentos das adversidades, nos momentos de sofrimento, não tira nem a nossa alegria e nem a nossa esperança. João capítulo 14, verso 27 diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E olha ainda o que Jesus fala: eu não vou lá dou como o mundo a dá. Não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. As circunstâncias desfavoráveis a nós podem nos fazer amedrontar, desanimar, entristecer, pode nos paralisar, mas na presença do Altíssimo, na oração, nós recebemos alegria, paz, esperança e ânimo. Josué, no capítulo 1, verso 9, diz: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. E outra versão diz: esforça-te e tenha coragem, porque precisamos de coragem, precisamos nos esforçar, precisamos de ânimo para enfrentarmos as adversidades, as dificuldades e as lutas. E quando nós buscamos no Senhor em oração, nós recebemos do Senhor, nós recebemos ânimo, coragem, recebemos do Senhor a força para podermos continuar. As adversidades podem nos fazer perder a força e o vigor, mas quando estamos na presença do Senhor, nós somos revigorados, nós somos renovados. Vamos ver Isaías capítulo 40, verso 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Nós devemos renovar as nossas forças na presença do Senhor, e é através da oração. Em alguns momentos na nossa vida, até nós somos tentados a desistir, não é verdade? Mas quando buscamos a presença do Senhor, nós somos renovados. Segundo Coríntios, no capítulo 4, verso 16, diz assim: portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. Na presença do Senhor não desfalecemos. Quando nós enfrentamos doenças, adversidades, sofrimentos e tristeza, não desfalecemos. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele nos renova dia após dia,
mesmo não entendendo porque estamos passando por essas situações, nós temos a certeza de que Deus é por nós e que Ele torna as aflições leve e também passageira. Segundo Coríntios, capítulo 4, verso 17, verso 18, Paulo nos ensina assim: porque a nossa leve e momentânea aflição ou tribulação nos produz um peso eterno de excelentíssima glória. Por isso nós não prestamos atenção nas coisas que nós vemos, nas coisas visíveis, mas sim para as invisíveis, porque as coisas visíveis são temporárias, mas as invisíveis são eternas na presença do Senhor. Nós temos o coração modificado, transformados, nós passamos a prestar atenção não no sofrimento, na dificuldade, na tristeza, mas começamos a prestar atenção na graça, na bondade, na misericórdia do nosso Senhor, dispensada a nós na presença do Senhor. Nós somos consolados e somos confortados e nós entendemos que aqui tudo é passageiro, inclusive as lutas, as dificuldades, as aflições, as tribulações. Nós entendemos também que as aflições produzem para nós eterno peso de glória e nós passamos a focar no que é eterno. Eu vou começar a concluir. Nós somos desafiados todos os dias a permanecermos firmes na fé e fazermos como Davi, que confiou plenamente no Senhor e era certo, ele tinha a certeza de que Deus era por ele. Nós não podemos nos deixar amedrontar e nós temos que ter sempre em nossa mente que Deus é por nós. Romanos capítulo 8, verso 31 diz: a que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós podemos passar por momentos complicados e angustiantes, mas quando confiamos plenamente no Senhor, quando nós entendemos que Deus é por nós, nós conseguimos ser resilientes, porque é Ele que nos sustenta e Ele nos sustenta com a sua presença gloriosa. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal. Se você teve alguma dúvida a respeito desse assunto, faça pergunta para nós. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Se ainda não se inscreveu aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que o nosso bondoso, amado, maravilhoso Mestre Jesus Cristo continue te abençoando e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.